Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Messias, você está no canal Aprendiz do Evangelho. E hoje chegamos ao capítulo 32 do livro Roteiro, de cujo título, é Colaboração. Mas antes, quem não estiver conhecendo o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o like, ative os sininhos de notificação, porque ajuda a divulgar, E como disse Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Mas antes eu quero dar um recadinho, tá? Um pequeno recadinho a todos. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, nos estúdios do Lar Espiritual Seara de José, aqui em Santos, no Evaristo da Veiga, nós temos um podcast, Eu participo de um podcast junto com o Silvio, com o Newton Júnior, que é aqui da USE de Santos, tudo sob o comando do Sombra, o nosso Sombra. E cada episódio, nós conversamos, sobre um assunto que afeta a todos nós, mas sempre à luz da doutrina espírita. Semana passada nós tivemos o Vidá, que para quem aqui de Santos conhece, porque ele faz uma peça muito linda, onde ele se personifica de São Francisco de Assis. E falamos sobre a perda dos entes queridos. Está lá no canal do JM Vídeo, o link vai estar na descrição deste vídeo, para quem quiser assistir. E nessa próxima quinta-feira, nós receberemos o Caetano de Santos, que também nos abrilhantará com a sua presença e teremos uma horinha de bom papo, de boa conversa, sempre à luz da doutrina espírita. Mas, sem mais delongas, vamos ao que interessa, Deixa eu remover aqui. Isso, pronto. Chegamos, então, ao capítulo 32 do livro Roteiro, livro escrito por Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. Então, vamos à nossa leitura e comentários, do capítulo. Em sua condição de movimento renovador das consciências, a nova revelação vem despertar o homem para o lugar determinado que a providência lhe confere, esclarecendo-o, acima de tudo, de que o egoísmo, filho da ignorância, é responsável pelos desvarios da alma, é perigosa ilusão. O egoísmo é o contrário da caridade, E como disse Allan Kardec sabiamente, o nosso codificador, o nosso compilador da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E o egoísmo, que é primo da vaidade, do orgulho, é completamente contrário a tudo que Cristo nos trouxe, Que é amar ao próximo como a ti mesmo. Como amar aos outros sendo egoísta, orgulhoso? Não tem como, Continuando. Trazendo-nos a chave dos princípios religiosos, vem compelir-nos a observância das leis mais simples da vida, revelando-nos o impositivo de colaboração a que não conseguiremos fugir. Então, aqui ele nos diz que a observância das leis mais simples da vida nos revela um impositivo de colaboração que não conseguiremos fugir, porque Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele já nos disse, Ele já nos mostrou como deveríamos prosseguir na nossa caminhada. Eu acho que eu vou melhorar a imagem para vocês, para ficar. Isso, acho que o importante é o texto, Não eu aqui. Então, ele já nos veio informando como proceder. São observâncias de leis simples da vida, porque a gente depende do próximo, nós não somos ilhas, aquelas ilhas isoladas no meio do oceano. Não. Nós estamos cercados por outros que estão na mesma caminhada que a gente, uns um passo mais à frente, outros num passo mais atrás, mas todos caminhando rumo à elevação de cada um, A vida
pródiga, a vida pródiga de sabedoria em toda parte. Demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Ou seja, tudo que nós passamos, a cada instante, a cada minuto, a cada dia, nós temos demonstrações de como devemos agir. Primeiro que nós temos a lei de Deus, né? Deus falou, né? Jesus falou, sois Deus, né? Então, isso significa que nós temos a lei de Deus dentro de nós. Então, nós sabemos que o princípio da cooperação está em toda parte, em todos os seus planos, e não só no plano encarnado. Né? A gente já falou, no plano dos desencarnados também, existe esse plano de cooperação em que um ajuda o outro, o mais sábio ajuda o menos sábio, o que está mais elevado ajuda o que está menos elevado. E aqui é a mesma coisa. O verme enriquece a terra, e a terra sustenta o verme. A fonte auxilia as árvores, e as árvores conservam a fonte. Você vê que é uma troca? Olha como Deus é sábio. Nada se perde, porque o mesmo verme que enriquece a terra é sustentado pela própria terra, porque o verme aduba a terra. A fonte que auxilia as árvores é a mesma, e as árvores são as mesmas que conservam a fonte. Porque sem árvores a terra seca, a água se esvai também. E sem a água é uma simbiose, né? Sem a água também a terra não floresce. O solo ampara a semente e a semente valoriza o solo. Porque o solo adubado favorece o crescimento da semente. E a semente, depois que cresce, valoriza o solo porque devolve ao solo nutrientes, né? E deles também a semente, a planta também se utiliza. As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas, né? Porque é um círculo, né? A água evapora, forma a nuvem fica pesada, chove, alimenta a terra, a água discorre até as nascentes, que alimenta as nuvens. A abelha ajuda a fecundação das flores, e as flores contribuem com as abelhas no fabrico do mel. Você vê que há tudo uma troca. Há tudo uma troca. Nós precisamos do outro e o outro precisa de nós, porque nós trocamos. Então, para que esse egoísmo? O pão singelo é a gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Porque para fabricar o pão precisamos de vários itens que a natureza nos fornece: a farinha, a água. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir. Eu tenho feito, às vezes eu esqueço, mas eu tenho feito sempre que me lembro, e é um exercício diário isso, né? Antes de me alimentar, agradecer o alimento. Porque o irmão agricultor que plantou e nos dá o feijão, o arroz, o amigo bovino que se entregou no abatedouro para nos alimentar, porque ainda precisamos de carne. Eu sei que um dia chegaremos num estágio que não comeremos mais carne, mas ainda precisamos. O peixe, né, que se entregou ao pescador, e o pescador nos traz o peixe. O cozinheiro que preparou tudo. Todas as pessoas que trabalharam para que você tivesse aquele singelo prato de alimento na sua frente. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho pensado muito nisso e eu sei que eu sou falho, infelizmente. Às vezes eu esqueço, mas eu estou me esforçando para toda vez que me alimentar, agradecer. Então agradeça também, porque tudo que está ao seu redor, tudo que Deus colocou ao seu redor é para o seu aprimoramento. O irmão que cruza o seu caminho
e que às vezes ele causa algum tipo de estranheza, constrangimento, para e pensa, por que aconteceu aquilo? Será que você não precisava daquela situação para alguma coisa? Um casaco inexpressivo é fruto do esforço conjugado do fio, do tiar, da agulha e do alfaiate, solucionando o problema da vestidura. Viu? Essa roupa que nós vestimos. Quantos trabalhadores não se empenharam para que essa roupa chegasse à loja e você pudesse comprá-la para se vestir, se proteger do calor, ou do sol, ou do frio. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, ou seja, aqui, a nova revelação convida-nos naturalmente a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Já paramos para pensar nisso? Qual é a minha função enquanto encarnado para a evolução do planeta e a própria evolução da humanidade? E evolução não só na ciência, mas na moral. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Todos. Porque eu trabalho para meu aperfeiçoamento, mas auxilio o irmão que está mais abaixo, como alguém que possivelmente te auxilia, ou alguém que está um pouco mais acima. Já parou para pensar quantas pessoas te auxiliaram na vida, em várias situações? Você tem feito o mesmo pelos outros? Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Imaginemos que a harmonia geral, no concerto, uma orquestra, o que adianta ter um músico que fica parado sem tocar o seu instrumento? Ele não serve para nada no concerto da harmonia geral. É sombra da inércia. É uma alma sem trabalho. Cérebros e corações, mãos e pés em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques constituem congelamento deplorável do serviço da evolução. A vida é a força divina que marcha para adiante. É aqui, na Terra, encarnado, é aqui que nós marchamos para a evolução do nosso espírito. Poderíamos evoluir no mundo espiritual, mas eu acho que demoraria bem mais. Porque aqui no nosso pequeno período encarnado, porque para a eternidade, o que são 90, 100 anos? Nada. Esse pequeno período encarnado, nós temos a oportunidade de evoluir muito mais do que, sei lá, séculos no mundo espiritual. Tanto é que temos espíritos elevadíssimos que se propõem aqui na encarnação, colocam em risco a própria evolução aqui, encarnados entre nós, para nos auxiliar na evolução. E também para melhorar um pouco a caminhada deles. Se colocarem provas. Os movimentos, menoscabar-lhes os dons e olvidar-lhe o valor é criar aflição e sofrimento que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. A palavra menoscabar-lhe era tudo junto, foi um erro de digitação. Então, obstruir a passagem, desequilibrar os movimentos, menoscabar-lhe os dons, olvidar-lhe o valor, é criar aflição e sofrimento que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. Então, tudo que nós colocamos tudo que nós fazemos para atrasar os outros ou para criar dificuldades sendo vaidosos, mais cedo ou mais tarde se volta contra quem? Contra nós mesmos. Tudo que fazemos de bom ou não repercute em nós mesmos. Precatem-se, portanto, aqueles que se julgam encontrar na mensagem do além o
elixir do êxtase preguiçoso e improdutivo. Em nenhuma passagem do Evangelho, por exemplo, Jesus prega a preguiça ou a improdutividade, muito pelo contrário. Ele sempre se colocou a trabalho, a serviço do próximo. E não precisava, mas quis descer à terra para se colocar a serviço do próximo. Para nos dizer que é no trabalho, é na produtividade, é no serviço ao próximo que nós nos auxiliamos. O mundo espiritual não abriria suas portas para consagrar a ociosidade. Não. Vários livros, várias passagens de várias obras, Pentateuco do Kardec, ou obras do Chico, de Valdo e tantos outros, nos levam ao trabalho, nos indicam o quão é importante o trabalho caridoso, o trabalho pelo próximo. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem, como norma de felicidade imperecível. Esse último parágrafo resume todo esse capítulo. Quantas mensagens, quantos textos de irmãos que desencarnaram vêm nos alertar contra a ociosidade, contando histórias deles próprios, colocando, às vezes até informes doloridos deles, de quanto tempo perderam, porque se entregaram à vaidade, ao orgulho, não trabalharam como deveria ao bem do próximo. Porque quando você faz o bem a alguém, esse bem retorna para você de alguma forma. Nem que seja como aquele calorzinho no coração que você sente quando ajuda uma pessoa. O capítulo encerra com esse parágrafo que eu achei perfeito. E aí eu fiz uma síntese para poder ser mais coeso. A mensagem espiritual não aprova o comodismo nem legitima a ociosidade. Espíritos que retornam do trabalho contínuo do bem, caminho seguro para a felicidade duradoura. Como dizia Kardec, fora da caridade nossa salvação, e é através do bem ao próximo que nós evoluiremos como espírito. Em essência, a colaboração é lei da vida. Ninguém evolui isoladamente. O Newton, que é um dos amigos que participam do podcast da quinta-feira, como eu falei no início, ele fala que somos anjos de uma asa. Precisamos do outro, que também só tem uma asa, para que possamos subir juntos. Ninguém evolui isoladamente. Trabalhar, servir e cooperar é condição essencial para a harmonia e para o progresso espiritual. Que foi o que Jesus nos trouxe. Ele trabalhou pelo bem, serviu ao próximo e cooperou com a humanidade. Como ele mesmo diz, ninguém vai ao Pai senão através dele. Como? Através dos exemplos que ele nos deixou, seguindo todos os exemplos que ele nos deixou. E aqui um pequeno gráfico, que eu acho que facilita a visualização, e sempre no descritivo do capítulo vai ter o meu e-mail, né, o e-mail do canal. Quem quiser eu mando, é só me mandar um e-mail que eu mando esses gráficos, tá? Esses desenhos. Então, colaboração, que é o título do capítulo, a nova revelação. Deveres e aperfeiçoamento são os nossos deveres, a colaboração com o próximo é a nossa grande responsabilidade enquanto encarnado. E é uma ferramenta contra a ociosidade e a favor da harmonia e do progresso. É uma lei da vida, a lei da colaboração. O princípio universal da cooperação é uma lei da vida. Temos que nos ajudar mutuamente
né, mudar as nossas frequências, pensamentos no bem, ajudar ao próximo, se quisermos evoluir. E evoluindo, evoluímos o planeta. Sairemos desse planeta de provas e expiação para um planeta regenerado. Próximo capítulo, muito interessante, o 33, de título Individualismo, que nos trará importantes reflexões. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. E, mais uma vez, né, se puderem, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho de notificação e até o próximo domingo com mais um capítulo do livro Roteiro do Chico, né? Emmanuel, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Até mais.